Olá pessoal, professor Evandro aqui. Essa é a quarta e penúltima aula da anatomia topográfica do dorso. Nela eu falo principalmente de punção lombar, né, um conteúdo bem importante, das curvaturas da coluna vertebral e da musculatura do dorso. Espero que a aula seja proveitosa. Deixo um grande abraço e até mais. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre punção lombar, né, e as camadas, né, de estruturas do dorso que a gente tem que atravessar até conseguir chegar ao espaço subaracnoide ou o espaço extradural, né, se a gente vai falando de punção, por exemplo, de anestesia peridural ou epidural. A gente observa aqui o seguinte, ó, que a região lombar ela pode ser utilizada, né, como um ponto de acesso ou ao espaço subaracnoídeo, por exemplo, para coleta de líquor, né, ou administração, por exemplo, de anestésico, ou é possível também jogar o anestésico fora do espaço, né? E para isso a gente vai utilizar alguns pontos como referência, né, anatômica. Eu tinha falado para vocês lá nos primeiros slides de anatomia do dorso que a gente utilizaria como um ponto de referência o ponto mais alto aqui, ó, da crista ilíaca. Eu falei que esse plano é conhecido como plano supracristal, né? Mas, ó, aqui eu tenho o ponto mais alto da crista ilíaca, tá? Tá casando aqui exatamente com o ângulo inferior da escápula, né, na mesma linha, ó, mas a gente consegue palpar e sentir esse ponto. Se a gente trouxer, ó, nesse plano, tá, deslocar aqui a palpação para a região sagital mediana, nós encontramos exatamente o processo espinhoso da vértebra L4. Por que essa informação ela é importante? Porque é o seguinte, se eu sei que ali está o processo espinhoso da vértebra L4, se você introduzir a agulha acima desse processo espinhoso, né, ou seja, superior em relação a ele, você vai estar introduzindo a agulhinha no espaço entre L3 e L4. E se você introduzir a agulha abaixo desse processo espinhoso, você está entrando no espaço L4, L5. E por que essa informação é relevante? A gente sabe lá no primeiro semestre, vocês viram na neuroanatomia, que a medula espinal ela termina na altura, né, no espaço entre a vértebra L1 e L2. Ó, aqui nessa altura aqui entre L1 e L2 é o final da medula espinal. Daqui para baixo, o que, que eu tenho? Eu tenho calda equina, eu tenho saco dural, né? Saco dural vai até a região sacral lá, mas eu tenho saco dural, ó, né? As três meninges, dura mater, aracnoide e a pia mater formando só aquele filamento terminal. Eu tenho a cauda equina no interior desse saco dural, mas eu não tenho medula. Então, se eu espetar essa região, eu consigo chegar no espaço subaracnoídeo com a certeza de que eu não vou espetar a medula, né? Por uma vez que se eu introduzir uma agulha no sistema nervoso central, eu posso tirar complicações seríssimas. Isso seria um grande risco. Sabendo disso, então, utiliza-se a crista, né, o ponto mais alto da crista ilíaca como referência para chegar no processo espinhoso de L4. Espetar, né, introduzir a agulha entre L1 e L2 é seguro? Não, porque você pegaria bem o cone medular. Entre L2 e L3, entre L2 e L3 pode ser que não pegue a medula, mas vai que a medula naquele paciente seja um pouquinho mais baixo, então não é bom arriscar. Entre L3 e L4 já é seguro, entre L4 e L5 também também é um espaço seguro. Então, um profissional muitas vezes vai optar por um espaço ou pelo outro, por isso que ele precisa saber exatamente em que altura está e a referência é essa. E o que se perfura então, né, quando se vai introduzir a agulhinha no espaço subaracnoide, por exemplo, seja para coleta de líquor, né? Vamos considerar um paciente com suspeita de uma meningite, né? Ou seja para a raquianestesia, anestesia das raízes nervosas. Ó, de superfície para profundidade, o profissional vai perfurar, vai puncionar, ó, a pele, o tecido celular subcutâneo, tá? Né? A partir do momento que chegou, que é a face superficial, a face aprofunda, chegamos então no ligamento supraespinal. Então, através do ligamento supraespinal, interespinal, ligamento amarelo, chegou no canal, no canal vertebral. Atravessa dura mater, aracnoide e está no espaço hiperacnoídeo. Então, de superfície para profundidade é isso. Pele, tecido celular subcutâneo, né? Face profunda, ligamento interespinal, ligamento supraespinal, ligamento amarelo, dura mater,
a aracnoide mater e chegamos no espaço subaracnoide. Aí ali, ó, é essa agulhinha que está mostrando aqui. Uma vez que se chegou ao espaço subaracnoide, por que o paciente está em decúbito lateral para conseguir acessar essa região? Por que não em decúbito dorsal? Né? Ou seja, o paciente com o dorso para cima. Porque no decúbito lateral o paciente tem como fazer uma flexão da coluna. E no momento em que ele faz a flexão da coluna, ó, quando ele flete a coluna, ele aumenta o espaço entre os processos espinhosos. Ó. Se eu estender a coluna, esse espaço aqui, ó, ele vai ficar menor. Se eu fletir a coluna, esse espaço aqui, ó, ele vai ficar maior, a agulha vai penetrar melhor, né, nesse espaço, como está mostrando ali naquela imagenzinha pequenininha, e chegando até... Depois vocês têm como dar um zoom disso aqui no PDF que eu vou mandar para vocês, né? Vocês já vão ter. E a gente enxerga aqui, ó, isso aqui, tá? A agulhinha entrando aqui, ó. Só que essa aqui, ó, é uma anestesia peridural ou epidural. É o mesmo procedimento, se perfura a pele, tecido solar subcutâneo, face profunda, ligamento interespinal, perdão, supraespinal, interespinal, ligamento amarelo e chegou no canal vertebral. Chegando no canal vertebral, joga-se o anestésico ali mesmo, né? Quando é uma anestesia epi ou peridural, né? E não raquianestesia. E vai anestesiar os ramos nervosos aqui, ó, e não as raízes, né? Lá dentro. E aí tem diferenças, né? Opta-se por um ou por outro. Isso a gente está falando de anestesia local, tá? Ou seja, para anestesiar do umbigo para baixo. Não é anestesia geral. Anestesia geral é outro protocolo, é endovenoso, muitas vezes inalatório também, às vezes os dois associados, tá? Mas se a gente está falando de anestesia local para, né, cirurgias em membros inferiores, por exemplo, para parto, né? E por aí vai, certo? Então é importante saber. Às vezes o aluno acaba achando que, se eu perguntasse aqui, sem olhar a imagem, o que vai perfurar? Muitos colocam, ligamento longitudinal posterior. Ligamento longitudinal posterior, embora o nome seja posterior, no canal vertebral ele é anterior, ó, ele está posterior em relação ao corpo vertebral, mas ele está anterior em relação ao canal vertebral, tá? Então não se perfuraria. Então, essas informações aqui, é claro que a gente vai ter aulas disso, né, em relação de anestesia aí, mas no futuro, mas vale a gente dar uma olhadinha nessa anatomia para no futuro só revisar as estruturas que nós encontramos aqui. Vale lembrar que esse canal vertebral também, ó, ele vai ser ocupado por bastante gordura, né, por fora da dura mater, certo? Bem, seguindo, em relação às as curvaturas da coluna vertebral. Turma, quando a gente tem dois tipos de curvatura na coluna vertebral, as curvaturas primárias e as curvaturas secundárias. As curvaturas primárias, tá, são denominadas como cifoses. Tá? Vai dizer, não, professor, mas eu sei que cifose é quando o paciente tem problema, né? Não é o termo mais correto, mas hoje acaba sendo utilizado, mas não é o termo mais correto. O que é correto? Ó? Quando a gente está lá na posição fetal, a gente forma duas curvaturas que se mantêm durante toda a vida, por isso que são chamadas de curvaturas primárias. Ó, a cifose sacral, tá? Ó, essa curvatura sacral aqui que nós chamamos de cifose sacral, que é essa aqui, que é uma curvatura primária, e a cifose torácica, que é uma segunda curvatura primária. Então, nós temos uma segunda não, que é a outra curvatura primária. Então, nós temos duas curvaturas primárias, tá? E notem que elas respeitam a posição fetal. Então, é a lordose, ou melhor, desculpa, é a cifose sacral e a cifose torácica. Bem, o que é o correto? Professor, mas eu sei que a cifose é quando o paciente ele tem uma curvatura um pouco mais acentuada. O correto deveria ser hipercifose. O paciente que tem a curvatura mais acentuada do que o normal, do que se espera, deveria ser denominado como hipercifose. Entretanto, o termo meio que perdeu, né, o verdadeiro sentido. E hoje, quando se fala em cifose, você já pensa, né, na hipercifose. Então, eu estou colocando qual é o termo correto, mas na prática vocês vão ver o seguinte, ó, essa aqui é a curvatura torácica e essa é a curvatura sacral. Se ela for mais acentuada do que deveria ser, tá, aí o termo deveria ser hipercifose, embora
a gente conhece simplesmente como cifose, né? Um exemplo aqui, ó, curvatura normal. Esse paciente aqui apresenta uma hipercifose, ó, tá? Tanto de região torácica, ó, tá sendo representada aqui, ó, quanto de região sacral, ó, a curvatura aqui da região sacral. Bem, agora, a partir do momento que a gente nasce, conforme a gente vai crescendo um pouquinho, né, conforme a gente vai se desenvolvendo, olha aqui o recém-nascido, a gente vai formando as outras duas curvaturas, tá, que são curvaturas secundárias. São as chamadas lordoses, tá? E aí entra o mesmo esquema que eu acabei de falar. Lordose era para ser a curvatura normal. Hiperlordose, a curvatura mais acentuada, né, do que o normal. Entretanto, o termo também, né, meio que foi desvirtuado, vamos dizer assim. Então, olha só, a gente vai desenvolvendo a lordose cervical, tá? Que é uma curvatura, ó, que tem segue, né, um sentido contrário às primárias, ó. Então, ela segue um trajeto, né, posterior aqui. Então, vamos dizer que assim, ó, as lordoses, né, são côncavas quando a gente olha anteriormente, enquanto que as cifoses, né, que são as primárias aqui, elas são côncavas quando observamos anteriormente, enquanto que as lordoses, ó, elas são côncavas quando observamos posteriormente, tá? Eu observo posteriormente, eu vejo essa curvatura aqui. Então, ó, curvatura cervical, né, ou lordose cervical, é a curvatura que já mantém o pescoço do bebê durinho, tá? Ele já consegue esticar a cabeça, né, manter a posição. E quando o bebê começa a sentar, tá, já está conseguindo, já tem um pouco mais de estabilidade, já consegue ficar sentado e tudo mais, é porque a lordose, que é a última a ser formada, tá? A lordose lombar, ela está desenvolvida. Na verdade, a gente vai chamar de curvatura lombar, né? Porque é aquilo que eu falei, o termo lordose parece que é patológico, né? Ou patogênico, né? Ou está relacionado a uma patologia. Bem, e aí o que eu verifico aqui, ó? A curvatura lombar, a curvatura cervical, e aí nós já vimos aqui então as 4 curvaturas envolvidas, as 2 primárias, as 2 secundárias, né? Aqui eu tenho a anatomia normal, como eu já tinha falado para vocês, e aqui a gente observa um caso de hiperlordose, ó. Essa hiperlordose aqui está sendo representada tanto, não obrigatoriamente o paciente vai ter que ter as duas, né, ao mesmo tempo, mas ó, na região lombar, ó, curvatura lombar mais acentuada do que o que teríamos como normal, tá? E cervical também um pouco mais acentuada do que teríamos como o normal, ok? Aqui está evidenciando principalmente a lombar, né? Mas é isso. Turma, existe ainda um desvio, tá? Então essas curvaturas aqui são normais, tá? Mas elas podem ser mais acentuadas do que deveria, isso pode gerar alguns problemas, né? Vocês já viram que o senhorzinho, assim, os velhinhos, quando ficam bem velhinhos, muitas vezes se dão uma bengalinha para ele. Às vezes até aquelas bengalinhas com umas bolinhas embaixo. Tem um desenho, eu acho que é o Up, Altas Aventuras, o desenho do menininho e tem um senhorzinho que ele... Eu não lembro, eu já assisti esse filme, não lembro, eu sei que... Acho que eles voam com a casa com balão, alguma coisa assim, tá? Mas aquele senhorzinho, ele usa a bengalinha com a bolinha. Por que ele usa aquela bengalinha na frente, né? Porque é o seguinte, ó, eu já tenho uma cifose torácica aí, né? Uma hipercifose aí bem até relativamente acentuada. Mas conforme vai acentuando essa curvatura aí, ó, o teu corpo vai pendendo para frente, muitas vezes o paciente vai perdendo equilíbrio. A forma dele se equilibrar é como, opa, segurando uma bengalinha, né? O corpo vai pendendo para frente, é difícil mais manter o equilíbrio, então coloca-se aqui uma bengalinha para segurar o corpo, né? E o corpo não se deslocar ainda mais para frente, né? O paciente não cair. Bom, tirando essas curvaturas aqui, a coluna, né, que normalmente ela é bem alinhadinha, ela pode ter um desvio lateral, e esse desvio lateral nós chamamos de escoliose, tá? Tá aqui, ó, uma escoliose, ó, coluna normal. A escoliose dá para ver bem quando você pede para o paciente fletir, quando você pede para o paciente fletir a coluna aqui, ó, e vai observar aqui se está retinho, né, ou não. Olha como aquela coluna ali está desviada, ó,
e você observa, né, aqui a escoliose. Dá até para traçar, pegar uma canetinha e passar aqui, ó, em cima dos processos espinhosos das vértebras, a gente vai acompanhar esse S aqui. Essa escoliose, normalmente, ela é compensada para não perder o eixo, né, para não perder o eixo de gravidade. Então, olha só, se, por exemplo, aqui na região cervical ou torácica, a escoliose ela desvia para o lado direito, lá na região lombar e sacral ela vai desviar para o lado esquerdo, porque no final das contas a gente vai ter aqui, né, entre o início e o fim, os pontos eles vão estar no mesmo eixo, né? Dependendo do quadro de escoliose, tá? Tem que ser resolvido cirurgicamente. Tem quadros em que a escoliose é muito acentuada, que ele pode ser desenvolvido por uma hemivértebra. O que é uma hemivértebra? Tem paciente que tem vértebra a mais, tem paciente que tem vértebra a menos. Mas às vezes essa vértebra ela se formou só metade, ela fica como se fosse uma cunha. Então imagina, eu deveria ter 33 vértebras, eu tenho 34, só que uma delas só desenvolveu o lado esquerdo, o lado direito não desenvolveu. Daí o que acontece? Né? Ela vai ocupar um espaço grande do lado esquerdo, mas não do lado direito, a coluna acaba desviando. Então, nesses casos de hemivértebras, tá? Às vezes é necessário retirar porque a curvatura é muito acentuada, isso gera vários problemas, dor, compressão nervosa, problema respiratório, dificuldade, né, para expandir a coluna torácica, mas isso tem que ser avaliado pelo profissional, né, para ver se o paciente vai ou não se beneficiar da cirurgia. Muitas vezes, em alguns casos, não opera porque são cirurgias maiores, mais complexas, né? Depende do quanto que isso está incomodando a vida do paciente, depende do quanto que ele vai se beneficiar com esse tipo de procedimento. Certo? Em seguida, a gente começa a observar, então, os músculos do dorso. Turma, vale lembrar que no dorso nós vamos ver dois tipos de musculatura, os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos do dorso. Os músculos extrínsecos do dorso são músculos que, na verdade, eles não são próprios do dorso. Eles nem se desenvolvem no dorso. São músculos muito mais relacionados com os membros superiores. Por isso que a maioria deles, a inervação é feita por ramos do plexo braquial. São músculos que agem, ou melhor, são músculos inseridos no dorso, mas que agem muito mais nos membros superiores do que no dorso. A gente chama de músculos tóraco-apendiculares. Ok? E então eu vou começar falando dos extrínsecos, tá? E depois eu falo dos músculos intrínsecos ou próprios do dorso. Ó, como músculos extrínsecos, o primeiro que eu apresento para vocês é o músculo trapézio, esse músculo grandão aqui, ó. O músculo trapézio, eu vou falar das inserções, mas vocês sabem que as inserções eu não cobro, né? O que é importante que vocês saibam? Inervação e principais ações dos músculos, tá? Principais ações também, não todas. Então, ó, o músculo trapézio tá aqui, ele é bem superficial, né? Ó, o que foi feito aqui? Foi rebatida a pele, né? Tecido celular subcutâneo, né? Face profunda, e a gente já está observando aqui, ó, o trapézio e o latíssimo, né? Os primeiros músculos, esse lado aqui, o trapézio já foi rebatido, foi retirado o trapézio para que a gente observasse outros, tá? O trapézio vai ter as seguintes inserções, ó. A inserção medial dele vai ser na protuberância occipital externa, linha nucal superior, ó, ligamento nucal e processo espinhoso de C7 até T12, tá? A inserção lateral dele vai ser feita vai ser localizada, ó, na espinha escapular, tá? Então aqui a espinha da escápula, no acrômio e na borda posterior da clavícula. Ele se insere até mais ou menos a metade lá da clavícula, tá? Ele vem até a região anterior, até que assim mais ou menos, ó, aqui tá a clavícula, até mais ou menos essa região aqui. Inervação do músculo trapézio. O trapézio é inervado pelo nervo acessório. Turma, lembrem sempre, tá, que o trapézio é um músculo do dorso, mas ele é inervado por um nervo craniano. Tá? Uma vez eu vi um paciente tetraplégico, tá? Eu estava acompanhando um médico que eu tinha operado, eu não participei não acompanhei a cirurgia, mas o pós-operatório eu passei com o professor para dar uma olhadinha no paciente e vi que o paciente ele sofreu uma lesão, uma explosão de uma vértebra cervical com lesão medular, mas sem ruptura da medula,
E aí, né, observei que ele conseguia elevar os ombros. E pensei, pô, o paciente então está recuperando, né? Ao mesmo momento, pensando mais um pouquinho, veio a resposta. Não é que ele estava recuperando. Por que ele estava elevando os ombros? Porque ele estava conseguindo contrair o trapézio. Por que ele conseguia contrair o trapézio? Porque o trapézio é um nervo craniano, não é um nervo espinal. Embora ele tenha um componente espinal, né? Se vocês forem relembrar lá no semestre passado, o trapézio ele tem uma raiz bulbar, mas ele tem uma raiz espinal também, né? Ele vem ali dos 5 primeiros segmentos medulares, mas ele é um nervo craniano, então vem como nervo craniano e nervo. Inclusive o seguinte, ó, no suporte básico da vida, vocês vão observar que quando você vê o paciente um paciente desacordado, né? Você tenta, ou independente de qualquer coisa, quando você vê, né, um caso de acidente ou algo do tipo, você vai verificar, né, o grau de consciência do paciente de que forma? Primeiro você verifica se ele é verbal ou não, né? Perguntando, né? Vocês aprenderam em suporte básico da vida, senhor, né? Vai perguntando, né? O senhor, senhora, moça, para ver se responde. Se não responde, né? Como que você verifica o grau de responsividade do paciente? Observando estímulo doloroso. Existem diferentes formas. No suporte básico de vida, né? A gente aprende ou a compressão aqui no trapézio, né? Ou comprime aqui essa região para ver se o paciente manifesta algo, né? Ou mexe o ombro, algo do tipo. Ou tem também a fricção aqui no externo, né? No suporte avançado de vida, que eu ainda não passei, eu sei que eles comprimem mais a região ou da glabela ou da crista da crista supraorbital aqui. Mas, né, no básico a gente aprende dessa forma. E eu sempre falei que eu sempre achei melhor, né, o trapézio do que o externo. Por quê? Porque eu sempre pensei o seguinte, bom, dependendo do trauma, o paciente pode ter tido uma lesão medular. Se o paciente sofreu uma lesão medular, possivelmente você vai comprimir, né? Você vai friccionar a região torácica aqui, o externo, e o paciente não vai manifestar dor. Mas não é porque ele está desacordado e não está sentindo, é porque essa parte está desconectada do sistema nervoso do encéfalo, né? Mas se você comprimisse o trapézio, possivelmente ele iria sentir dor, né? Embora também uma parte da sensibilidade do trapézio é feita por ramos cervicais, tá? Mas a gente considera, eu acho que o trapézio ele é um músculo um pouco melhor, né, para fazer a compressão a nível estímulo-dolor do que essa região aqui, tá? Além do mais, a sensibilidade dessa região é feita por raízes mais altas do que a sensibilidade dessa região aqui, que são feitas já por raízes mais baixas, tipo T5, T6, né? Se for aqui embaixo aqui do processo de Ford até T7 já. Ali em cima a gente está falando das primeiras raízes cervicais, né? Né, a inervação motora é feita pelo trapézio, pelo nervo acessório, né? O 11º par de nervos cranianos. Vale lembrar que o trapézio ainda é descrito assim, ó, como ele é inervado pelo nervo acessório e por fibras de C3 e C4. Só que essas fibras que vêm diretamente ali, né, sai da medula e vêm diretamente dos ramos anteriores C3 e C4, vão fazer mais a propriocepção desse músculo, né, não é inervação motora. Bem, um pouco mais abaixo a gente encontra aqui ó, o latíssimo do dorso. Tá? Ou grande dorsal. O latíssimo dorso vai ter... eu não falei da ação do trapézio. O trapézio vai ter várias ações, tá? Uma delas vai ser, ó, a rotação, a principal, a mais importante, rotação superior da escápula e elevação da escápula. Por que rotação superior? Ó, a gente vai ver que a gente abduz o braço até 90 graus. Eu vou falar disso para vocês em anatomia dos membros superiores. Daqui para frente eu não consigo mais abduzir. Passei os 90 graus, daqui não vai mais. Para continuar, eu tenho que fazer uma rotação do húmero e uma rotação superior da escápula. Vocês que estiverem em casa assistindo a aula, verifique o seguinte, ó, você aduz a escápula e você desaparece aqui o ângulo inferior da escápula. Quando você abduz completamente, esse ângulo surge aqui nessa região aqui, ó, aqui na linha axilar posterior. Você consegue sentir aqui esse ângulo inferior da escápula. Por quê? Ó, quando eu faço uma rotação superior da escápula, quando eu giro a escápula superiormente, essa cavidade glenoidal que está aqui, ó, vem parar aqui em cima. E o ângulo inferior da escápula que está aqui vem parar aqui, ó. Tá? É isso que eu estou falando. Então, rotação superior da escápula, tá? A função do trapézio. Elevação da escápula, elevação do ombro, para testar o trapézio. Você pode palpar nessa região, pedir para o paciente levantar o ombro e sentir se o trapézio ele está ativo,
tá? Mas você vai observar que se tiver lesão do acessório, até essa curvatura aqui, ó, ela desaparece. Tu vai ver que um lado, sempre comparando com o lado oposto, tá? Um lado vai estar mais caído. Então, elevação da escápula, rotação superior da escápula, tá? Elevação da escápula é a mesma coisa que ombro, né? Depressão da escápula, você diz, tá, mas como assim depressão da escápula? Sim, ó, as fibras inferiores, enquanto as fibras superiores, ó, quando se contraem, elevam a escápula, as fibras inferiores deprimem a escápula, tá? E se eu estabilizar a escápula e puxar o trapézio, eu faço ou inclinação e rotação da cabeça, ou se for os dois trapézios ao mesmo tempo, extensão da cabeça, certo? Como eu falei, aqui embaixo a gente encontra o latíssimo do dorso. Latíssimo do dorso, ó, as inserções serão, ele se insere no processo espinhoso aqui de T7, tá? Até e pega ali, ó, todas as 6 últimas vértebras torácicas e todas as vértebras lombares, processos espinhosos, né, das 6 últimas torácicas, todas as lombares se inserem ainda na crista sacral, tá? Crista sacral mediana e lateral, por exemplo, crista ilíaca, nas 4 últimas costelas, então tudo isso é inserção medial, e a inserção lateral dele vai ser no sulco intertubercular do húmero. Inervação do latíssimo do dorso, tá? Ela é feita pelo nervo tóraco-dorsal. Depois vocês vão ver comigo em membros superiores que o nervo tóraco-dorsal ele é ramo do fascículo posterior do plexo braquial. E esse músculo ele vai estar agindo, ó, fazendo a adução do braço, deixa eu arrumar direitinho aqui, né? Tá meio errado aqui, ó. Adução do braço. Extensão do braço estiver fletido, ó, assim o braço está fletido, tá? Quando você contrai o latíssimo dorso, ele estende o braço dessa forma aqui, ó, tá? E a rotação medial ou rotação interna do braço, ó. Eu giro o húmero assim para fora, ó, e quando eu contraio, eu giro para dentro, tá? Então isso aqui é rotação medial, ó, rotação lateral, rotação medial do braço. Então essas são as funções do latíssimo do dorso. Além disso, como o latíssimo do dorso ele se insere nas 4 últimas costelas, ele é considerado também o músculo da tosse, tá? Às vezes o músculo ele é considerado o músculo do escalador, porque quando você vai escalar, você utiliza o latíssimo para elevar o teu tronco, né? Uma vez que o húmero agora está fixo. Mas ele também é considerado o músculo da tosse porque ele se insere nas 4 últimas costelas. Uma forma de testar o latíssimo do dorso é palpar aqui a prega axilar posterior e pedir para o paciente tossir. Quando ele vai tossir, você vai sentir esse músculo contraindo, tá? Você vai sentir que ele está se contraindo aqui. Você pode comparar com o lado oposto para observar, né, se isso está acontecendo de forma bilateral ou não, certo? Depois a gente encontra aqui, ó, o levantador da escápula. O levantador da escápula ele vai ter a inserção a proximal lá nas 4 primeiras vértebras cervicais, tá? Processo transverso, né, de C1 a C4. E a inserção inferior dele vai ser... Tu vai dizer, professor, por que não está utilizando inserção proximal distal? A gente utiliza inserção proximal distal mais para membros, tá? Aqui nessas regiões é mais inserção medial e lateral, inserção superior e inferior, tá? E por aí vai. Ó, então... pode utilizar, mas não, eu penso que o termo ideal é esse. Ó, e a inserção inferior dele, como eu falei, né, é lá no ângulo superior da escápula. A inervação do nervo levantador da escápula é a mesma que do romboide menor e romboide maior, é nervo dorsal da escápula. Vocês vão ver que o nervo dorsal da escápula ele vem lá do ramo anterior do C5. Tá? A gente vai ver que vem lá a gente diz que é da primeira raiz do plexo braquial, lá da raiz C5 do plexo braquial. Vocês vão ver isso em membros superiores. E a função principal do levantador da escápula é a elevação da escápula, ajuda na rotação inferior, mas principalmente a elevação da escápula. E aí a gente encontra aqui os músculos romboides. Eu costumo falar dos dois ao mesmo tempo, porque eles têm a mesma inervação e a mesma ação, tá? Mas ele é dividido dessa forma, ó. Romboide menor aqui e o romboide maior. Vai lembrar que esses músculos eles são profundos em relação ao trapézio. Bem, ó, o romboide menor ele vai ter as seguintes inserções. Ó, processo espinhoso de C7 e T1 e a inserção lateral, né, borda medial da escápula. E o romboide maior vai ter as inserções ó, no processo espinhoso de T2, T3, T4 e T5, certo? E a inserção lateral também na borda medial da escápula. Ó, vale lembrar que a gente encontra a divisão deles mais ou menos o seguinte, ó, o romboide menor acima da espinha da escápula e o romboide maior abaixo da espinha
da escápula. Inervação deles, a mesma do latíssimo no dorso, nervo dorsal da escápula, tá? Como eu falei para vocês, vem lá da raiz C5, lá do plexo braquial. A gente vai falar disso quando chegar lá em plexo braquial e membros superiores. E a ação dos romboides será, ó, elevação de ombro, tá? Elevação da escápula e retração da escápula, ó. Eu jogo a escápula para frente, é protração. Eu jogo a escápula para trás, retração. Então, eu jogo a escápula para trás, retração da escápula. Essas são as funções dos músculos romboides, tá? Maior e menor. Ainda falando dos músculos extrínsecos do dorso, o que nós observamos? Ó? Os romboides foram rebatidos aqui, tá? O latíssimo do dorso foi rebatido, o trapézio já tinha sido rebatido antes, né? E o que nós observamos? Ó? Profundamente ao serrátil, aos romboides, perdão, maior e menor, nós encontramos o serrátil póstero superior. Esse serrátil póstero superior é visto nessa região aqui também, ó. Ele vai ter as seguintes inserções, ó. Inserção medial dele vai ser no processo espinhoso, né, de C7, T1, T2 e T3, ó, C7 a T3. E a inserção lateral dele vai ser na segunda a quinta costelas, tá? Na borda superior da segunda a quinta costelas. A inervação, tá, é feita pelos 4 primeiros nervos intercostais, certo? E a ação, teoricamente, é elevar as costelas, mas esses nervos, eles são muito ricos em proprioceptores, tá? Aqueles receptores que ficam localizados nos músculos, nas articulações, lembram deles? Então, assim, e ele tem um ventre muito fininho. Então, embora eles auxiliem na elevação das costelas e na inspiração, são músculos acessórios da inspiração, muitos autores colocam que a principal função deles é propriocepção mesmo, é verificar, né, os movimentos. Lembram da propriocepção? Quando eu movimento o meu corpo, eu consigo saber o movimento que eu estou executando, o limite até onde eu posso executar determinado movimento graças a esses receptores, né? E, ó, eu encontro aqui o serrátil póstero inferior no mesmo plano, né, de secção. Isso aqui a gente vai ter que observar bastante quando for dissecar o cadáver. Tá? O que eu encontro primeiro? O trapézio, o latíssimo do dorso, rebatendo eles eu vou encontrando outros músculos, né? Senão a gente não consegue dissecar depois, né? Você vai vou abrir aqui a pele e vou encontrar o serrátil póstero superior. Não, primeiro eu vou ter que encontrar o trapézio, rebater o trapézio, encontro os romboides, rebatir os romboides, aí que eu vou chegar no serrátil póstero superior, né, nesse exemplo. Serrátil póstero inferior ele está aqui, a inserção dele medial vai ser no processo espinhoso de T11 até L3, então T11, T12, L1, L2, ele vai até L3, e a inserção lateral vai ser na borda inferior das 4 últimas costelas. Inervação é feita pelos 4 últimos nervos intercostais, e a ação vai ser depressão das últimas costelas. Eles são músculos acessórios da expiração. Lembrando que a expiração, quando ela depende de contração muscular, é a expiração forçada, né? A normal tranquila ela é passiva, né? Mas na forçada, estou largando ar com força, eu estou contraindo esses músculos acessórios da expiração. Mas, assim como eu falei no serrátil póstero superior, os inferiores também são tidos como músculos que são muito mais ricos, né, em proprioceptores do que possuem importância na ação de contração muscular, embora seja descrito que eles auxiliem na expiração, certo? Bem, acompanhando aqui, né, seguindo os músculos ainda agora já intrínsecos do dorso, né? Chegamos numa parte um pouquinho mais profunda, nós observamos aqui, ó, o esplênio. Esses músculos são um pouco mais difíceis de entender, por isso eu até vou colocar uma outra imagem que não é do Netra, do Grace. O esplênio da cabeça, tá? E a gente encontra o esplênio do pescoço. Deixa eu mostrar aqui nessa imagem do Grace que vai ficar um pouco mais fácil. O esplênio da cabeça, ele vai ter a seguinte inserção, desculpa. Ele vem lá da linha nucal superior e processo mastoide, tá? Inserção proximal. E inserção distal vai ser nos processos espinhosos C7 até T4, certo? Isso é o esplênio da cabeça. A gente vai terminar mais ou menos aqui assim. Já o esplênio do pescoço, a inserção dele proximal a gente não consegue ver, porque é esse pequenininho aqui, ó, que dá a volta aqui, ó, ele vem aqui, ó,
e dá a volta aqui. A inserção dele vai ser nos processos transversos das 3 primeiras vértebras cervicais, ou seja, de C1 a C3, né? E nos processos transversos de T3 até T6, aqui, ó, nas vértebras, nos processos espinhosos das vértebras torácicas, ok? A inervação, tanto de um quanto do outro, vai ser feita pelos ramos posteriores dos nervos espinais. A gente diz que são nervos posteriores dos nervos espinais dos segmentos correspondentes, né? Por quê? Porque são vários segmentos, né? Eles não se inserem aqui na região cervical e torácica, então, ó, os nervos, os ramos posteriores dos nervos cervicais e dos torácicos superiores, né, acabam inervando esses dois músculos, mas é algo, né, que a gente não precisa memorizar a inervação desses músculos aqui. A ação deles vai ser inclinação, tá, e extensão, tanto da cabeça quanto do pescoço. Na verdade, o plano do pescoço não vai até a cabeça, mas quando a gente movimenta o pescoço, a gente consequentemente acaba movimentando a cabeça junto, certo? Ainda existem dois músculos que eu não cito aqui na teoria, mas lá na prática a gente acaba dissecando, que são músculos um pouquinho mais profundos, que são os semiespinais. Eu vou falar de semiespinal da cabeça e depois semiespinal do pescoço. Mas a gente consegue dissecar esses músculos lá na prática, e existem alguns outros músculos na região ainda mais profunda, mas que a gente não estuda, porque senão é muita informação, é muita coisa, mas para quem for depois especializar em cirurgia de coluna ou algo do tipo, né, vai rever esses músculos todos. Aqui a gente possui, por exemplo, ó, o reto posterior maior, o reto posterior menor, o oblíquo superior, o oblíquo inferior, tá? São todos músculos da região suboccipital aqui, mas a gente vai acabar não estudando, porque senão, né, como eu falei, é muito músculo para a gente estudar e não tem lá aquela importância, né, para o médico generalizando, né? Dependendo do profissional, ele vai se especializar e vai estudar um pouco mais. Ainda falando de músculos intrínsecos do dorso, eu chego na parte mais, não na parte mais profunda, mas na parte dos chamados eretores da espinha, como vocês viram com a professora Juscelia. Então, o mais medial deles, que vai se inserindo aqui nos processos espinhosos das vértebras, né, de todas as vértebras, é o músculo espinal, tá? Lateral a ele a gente tem o longuíssimo e mais lateral ainda o ilho costal. Na verdade, se vocês forem estudar esses músculos bem direitinho, eles têm várias porções diferentes, né? Por exemplo, o semiespinal tem semiespinal da cabeça, do pescoço e do tórax, né? O ilho costal tem ilho costal do pescoço, do tórax e do lombo. E aí cada um vai ter um início e um fim, mas não há muito porque a gente está estudando dessa forma. Vale lembrar que o espinal é mais medial, se insere nos processos espinhosos. O longuíssimo vai se inserir principalmente nos processos transversos, né? E se tiver costela, dependendo da altura, nas costelas também. Enquanto que nos processos articulares, desculpa, e enquanto que o ilho costal, principalmente em processos transversos e também nas costelas, né, dependendo da altura que estiver falando. Então a gente vai generalizar e vai chamar esse grupo aqui, né, de eretores da espinha. São inervados pelos ramos posteriores dos nervos espinais. Se vocês lembrarem, no semestre passado eu falei que os nervos espinais originam os ramos anteriores, são grossos e mistos, e os ramos posteriores, que eram fininhos e mistos. Os fininhos iam para os músculos próprios do dorso e faziam a sensibilidade da pele do dorso. Então são esses ramos posteriores fininhos que vêm fazer a inervação motora desses músculos. A ação deles, né, extensão da coluna, né, por isso eretores da espinha, extensão da coluna, eles vão estar fazendo rotação de coluna, tá? Flexão lateral, dependendo se você contrair somente de forma unilateral, ok? E aí, profundo a esses músculos, existem vários outros que a gente acaba também não estudando, porque senão, como eu falei, né, a gente precisaria de muito tempo para anatomia topográfica, a gente utiliza muito tempo com, né, passando informações, mas a gente vai cuidar, vai se fixar em informações mais relevantes. Eu vejo aqui músculos mais profundos, como por exemplo os multífidos, tá? Só estou citando para vocês saberem que existe, mas esses músculos não serão cobrados, tá? Os interespinais, os rotadores, temos dois tipos de rotadores, mas eles estão ali. Os levantadores das costelas. Então, assim, são todos músculos profundos do dorso, tá? São todos músculos inervados pelos ramos posteriores dos nervos espinais, né? Os 31 pares de nervos espinais dão ramos posteriores, esses ramos acabam inervando, né? Claro que cada um à sua altura, né? Os músculos, né? Nas respectivas alturas. São músculos ricos em propriocepção, os movimentos finos da coluna, o ajuste da coluna é feito por eles e também a propriocepção, né? Na coluna é feita por esses músculos que a gente vê um pouco mais na profundidade, mas a gente não vai estar estudando
cada um deles, ok? Mas eu estou citando pelo menos para vocês saberem que existem, né, vários músculos que a gente acaba não estudando. Bem, para finalizar aqui, a gente vai falar um pouquinho da aponeurose toracolombar. O que é essa aponeurose toracolombar? Ó? A face profunda ela acaba se espessando, né? Eu tenho também aqui os tendões dos músculos se fundindo e vai formar essa aponeurose aqui, ó, que se insere aqui, ó, desde a crista ilíaca, crista sacral, tá? E o que ela vai estar fazendo? Ó, isso aqui é um corte transverso, né, da região abdominal, né? Corte transverso, e a gente está vendo aqui, ó. Não estou mostrando para vocês, por exemplo, ó, os eretores da espinha nessa região, ó, o latíssimo do dorso aqui, aqui estão ó, os eretores da espinha, aqui está ó, o latíssimo do dorso, ó, está localizado nessa região aqui. Aqui eu tenho mais anterior, ó, lá pelo abdômen, o quadrado do lombo, tá? Aqui eu vejo ó, o psoas maior, tá? O psoas menor na frente dele ali. Aqui eu vejo os músculos da parede do abdômen, ó, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen, que é o reto do abdômen, né? Um corte transverso, né, a gente está vendo, né, por uma vista inferior, a gente olha assim de baixo para cima, tá? São os cortes semelhantes aos cortes tomográficos, né? E de ressonância magnética também dá para fazer esse tipo de corte. Bem, olha só, notem que eu tenho aqui, ó, essa aponeurose toracolombar envolvendo essa musculatura aqui do dorso. Ela vai ter 3 lâminas, essa aponeurose, ó. Uma lâmina posterior, ó, essa lâmina aqui mais posterior, que a gente está vendo aqui, ó, essa mais esbranquiçada, uma lâmina média, que é essa que a gente está vendo aqui, e uma lâmina anterior passando lá, ó, anterior ao músculo quadrado do lombo. Para que serve essa aponeurose toracolombar? Para 2 coisas, assim, ó. Primeiro, para manter a musculatura do dorso organizadinha. Notem, ó, que é cada estrutura no seu compartimento, não está tudo misturado, ó. Aqui eu tenho o grupo, né, dos eretores da espinha, ó, e eles estão separados aqui, ó, do quadrado do lombo, que está separado aqui do latíssimo do dorso, que está separado aqui do psoas. Então, assim, ó, para manter os músculos organizados, e se os músculos estão em compartimentos diferentes, eles agem, né, de forma independente, certo? Então, esses músculos aqui podem estar deslizando, contraindo, sem afetar outros músculos. E uma segunda função é para ajudar na nossa manutenção da postura. Quando você está de pé, por exemplo, quando você está com a coluna ereta, se você contraísse a todo momento a musculatura para se manter de pé, você teria uma fadiga muscular, os músculos fatigariam. E por que não ocorre essa fadiga? Porque os músculos relaxam. Por que relaxam? Porque eu tenho estruturas que auxiliam, como eu tinha falado já para vocês anteriormente. O ligamento amarelo, e agora, né, falo para vocês do ligamento, perdão, dessa aponeurose toracolombar que a gente vê aqui. Ela ajuda na manutenção, né? Essa aponeurose fica tensionadinha e, consequentemente, a musculatura não precisa estar contraída a todo momento quando a gente está de pé, certo? Então essa foi a 4ª parte, né, da aula de anatomia do dorso. Agora falta somente mais uma, né, que eu acho que vai ser uma aula um pouquinho mais curta. A 5ª e última parte da anatomia de dorso. Eu sei que tem bastante coisa para estudar, né? Eu sei que tem bastante conteúdo, mas o ideal é vocês não deixarem acumular, né? Eu vou cobrar bastante isso de vocês esse semestre para a gente conseguir vencer o conteúdo. Então um abraço e até a próxima.